Então, bem-vindos à nossa aula 8 de Laboratório de Programação. Hoje a gente vai ver funções e ponteiro de variável. Ok? Então, está aqui o sumário, função, a gente vai ver a forma geral e não só um exemplo, mas a gente vai ver exemplos, tá? Depois, ponteiro de variável. Então, o que é uma variável do tipo ponteiro e como você vai utilizar essa variável com funções, ok? Então, vamos aqui para funções aqui. Então, a forma geral é essa daqui, ó. Você tem um tipo, aqui tá hatch, mas você entenda que é o tipo retornado, né? O tipo de retorno que você vai querer. Se é um inteiro, se é um double, se é um float, se é um char, tudo bem? Ou então, se não tem nenhum retorno. Se não tem nenhum retorno, você tem que colocar void aqui, ok? Depois, você vai dar um espaço, aí você vai colocar o nome da sua função. Ok? Então você vai colocar o nome da sua função aqui, é o nome que você quiser. Depois você vai colocar entre parênteses. Entre parênteses você vai colocar a lista de parâmetros. Ok? Então o que são esses seus parâmetros? Você pode colocar números inteiros, né? O int, números reais, o float, o double também. Aí você vai colocar tudo entre vírgulas. Ok? Por exemplo, você pode colocar um int x, vírgula, um float r, vírgula, um char que tem o número c, que tem o nome c, né? E aí vai, você pode colocar quantos você quiser, ok? Inclusive nenhum também. Ou seja, nenhum seria equivalente a você simplesmente colocar abre e fecha parêntese. Depois, você vai abrir chaves e fechar chaves. Aí dentro do abre e fecha chaves, você coloca o corpo da sua função. Tudo bem? Então, como exemplo, aqui a gente tem essa função aqui, que é a do fatorial. Ok? Então, se você for lembrar da nossa lista lá, tinha lá para você fazer o cálculo do fatorial. Então, esse aqui é um exemplo de função que vai dar errado, né, gente? Porque aqui, ó, você colocou void e aqui no final você colocou return, tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui para a gente dar prosseguimento, tá? Que realmente, acho que quando eu fiz isso aqui, eu deixei escapar isso. Deixa eu só aceitar a pessoa aqui. Pronto. Aí, fiz um pouquinho rápido, mas vai dar certo, tá? No caso, eu coloquei foi void, né? Tá errado. Eu devia ter colocado int. Deixa eu salvar aqui. Só para ficar claro para vocês, tá, gente? Vamos abrir aqui o LaTeX. Quem não sabe o que é o LaTeX, é muito parecido com programação, tá? A diferença é que você vai gerar um PDF no final. E ele ajuda muito, tá? Vamos ver aqui se vai dar certo, fazer a modificação. Pronto, troquei aqui para inteiro, tá? Mas o void ele já serve como exemplo para a gente. Se eu não fosse retornar nada, eu iria colocar void, tá? E não iria colocar o return aqui embaixo, tá? Então, quando você bota void, você não precisa colocar o return. Mas como é que eu coloquei int, ou seja, eu vou dizer que vou retornar um número inteiro aqui no meu exemplo aqui embaixo. Aí eu coloquei fat. Então, fat aqui é o nome da minha função. Aqui seria o do fatorial, né? Você poderia colocar também fatorial. Okay? Aí, entre parênteses, eu tenho os meus parâmetros, que aqui no caso é um único parâmetro, que é um número inteiro n, que eu estou falando. Então, isso aqui é uma variável que eu tenho como parâmetro. Você vê que eu estou utilizando o n aqui embaixo, ó, n e n aqui, tá? Então, aí eu declarei aqui, normalmente, isso aqui é como se fosse lá na minha função main, né? Ó. Então, aqui é o corpo da minha função, né? Então, aqui eu declarei um f, aí botei 1 lá. Depois eu fiz um if, né? Se o n der igual a 0 ou se o n der igual a 1, então eu vou retornar 0, porque o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1, ok?
Depois, se não for 0 e nenhum, então eu vou ter que fazer um cálculo. Ó, lembrando que se ele entrar nesse return aqui, ó, se esse if ele for verdadeiro, né? Se n igual a 0 ou n igual a 1 for verdadeiro, ou seja, se eu tenho que o meu n ele é 0, né? Então ele vai ser verdadeiro, aí ele vai entrar nesse return aqui. Aí ele vai retornar 1. Depois que ele retorna, ele não faz mais nada. Tudo bem? Então a minha função ela não vai fazer mais nada depois que ela retorna. Retornou, acabou. Ok? Ou seja, só iria até essa linha aqui se esse if fosse verdadeiro. Eu não vou executar esse for aqui embaixo e nem esse return aqui também não, tá? Eu não tem como eu retornar duas vezes, não. Só retorno uma única vez, tá? E a primeira vez que eu retorno, eu paro. Então, qualquer coisa que venha depois, eu não faço. Tudo bem? Então, pronto. Então, aqui eu tive o meu return. Então, só com essa explicação, a gente percebe que se esse if aqui ele for verdadeiro, ele vai retornar. E essa linha aqui de baixo, que é o do for, né? Você tem o seu for e tem o return aqui embaixo. Então, só vai ser executado essas linhas aqui se esse if der falso, ok? Porque se ele der verdadeiro, ele vai retornar logo. Então, se ele for falso, é que eu vou fazer essas linhas aqui de baixo. Em outras palavras aqui, nessa função em específico, se não for 0 ou 1, então eu vou fazer um cálculo aqui embaixo que seria do nosso fatorial. Tá? Então aqui no caso eu tenho um int que vai variar do 1 até o n. Aí aqui é bem parecido com aquele, vamos dizer assim, aquele já conhecido sistema lá para vocês de somar. A diferença é que eu não estou somando, eu estou fazendo multiplicação aqui. Ok? Então, basicamente, eu vou multiplicar do 1 até o n, né? Então, eu vou pegar todos esses caras e vou sair multiplicando. E, no final das contas, eu vou colocar o return f aqui. Tudo bem? Então, vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, voltei aqui para o nosso... Aqui é porque antes eu estava testando isso daqui, aí às vezes dava certo, às vezes não dava certo, tá? A conclusão foi, né? A gente vai ter que estudar um pouquinho mais para saber o que é que estava acontecendo aqui. Mas, enfim, estava funcionando, mas eu vou testar aqui de novo só para ver como está funcionando. Ó. Tem um F aqui, né, que eu vou tirar. E esse math aqui, .h também vai sair também. Opa. Tá aí. Olá, turma. Então tá funcionando bem, né, aqui. Então vamos lá ver como é que a gente faz essa função. Então eu vou colocar ela aqui antes, né, da nossa função main. Se você for perceber, o main também é uma função, ó. Tá? Ele é a primeira função que vai ser executada no seu programa. Então aqui você vê que ela vai retornar um número inteiro, né? Tem o nome de main, não tem parâmetro nenhum, ó, abre e fecha parêntese, e você tem o abre e fecha chaves, aí basicamente eu só tenho o printf e o return 0, né? Lembrando que ele vai retornar para onde aqui? Ele vai retornar para o sistema operacional, tá? Então vamos fazer aquela função do fat, tá? Int n. E aqui eu vou colocar o inteiro f. Depois vou colocar o meu condicional para saber se o n, né, é igual a 0 ou se n é igual a 1. Aí eu vou retornar 1, né? Fatorial de 0 é 1 e fatorial de 1 é 1, tá? Agora eu vou colocar o for, né? A gente vai receber 1, na verdade. E o i vai ser menor ou igual do que n.
e mais mais. E aqui o que é que eu faço? Eu faço F, receber o F, vezes I. Depois eu coloco return aqui, tá? Ok? Lembrando que, né, quando eu coloco assim, né, o for, aí você tem entre parênteses, você tem isso daqui. Antes eu colocava assim, né, ó, abre e fecha chave, desse modo aqui, né? Só que agora eu não coloquei, né? E o if também aqui em cima, ó, a mesma coisa, né? Quando eu não colocar abre e fecha chave, ele só vai pegar a primeira instrução, tá? Ou seja, ele só vai pegar isso daqui. Se eu colocar aqui assim, ó, printf alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui, %d, o f, por exemplo, não sei. Você vai ver aqui, ó, que teoricamente era pra ele fazer o quê, né? Era para ele fazer essas duas instruções aqui dentro do for, tá? Só que como eu não coloquei o abre e fecha parêntese, ele só vai pegar essa primeira aqui, ok? Então acho que quem está acostumado a fazer em Python vai achar que essa instrução printf aqui, no caso, tá dentro desse for aqui, mas no caso não tá. Aqui o que está ocorrendo é a má indentação, tá? Vamos fazer aqui para vocês verem aqui, tá? Então aqui, como é que eu faço para essa função aqui funcionar, ok? Então eu simplesmente chamo ela fat e coloco o número inteiro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, %d. Eu vou colocar aqui dentro dessa função aqui, ó, fat f, tá? Então aqui eu vou colocar vamos colocar um número aqui, sei lá, fatorial de 3, por exemplo. Baixo aqui pra gente saber, né? Vou colocar um /n aqui. E aqui, ó. Aqui eu tô colocando no meu printf um inteiro, né? E a minha função fat, ela retorna um número inteiro. Então eu vou colocar aqui o fat 3, né? Tá? Então ele vai retornar o fatorial de 3, que é 1 vezes 3, 2 vezes 3, tá? Que vai dar 6, né? Então vamos ver o que é que ele vai printar aqui, ó. Ó, o que foi que ele... Opa, aqui deu... Ah, não, deu problema porque eu iniciei o F aqui errado, né? Professor, tá errado, é do 1, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora deu certo. Ok, então aqui, ó, você viu ó, que só foi printado uma vez aqui, ó. Primeiro ele botou fat, aí botou o 6, ou seja, ele só executou isso aqui lá no for, ok? Ele só fez o printf uma vez, esse printf aqui uma vez. Tá? E depois, é claro que ele botou esse fat 6, ele botou o que a gente tinha colocado aqui na nossa função main, tá? Então, fat 3 dá igual a 6, ok? Então, como eu falei, ó, se você quisesse que esse printf ficasse dentro desse for, você teria que fazer também isso daqui, tá? Você teria que colocar o abre e fecha chaves, ok? Então aqui a gente vai ver que ele vai ficar fazendo isso daqui. Eu vou colocar até /n aqui, ó, para ficar mais bonitinho aqui e aqui também, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó, tá aqui, ó. Agora ele fez... Ó, agora ele fez, ó, ele foi sempre imprimindo F, né, ó. Ele imprimiu quando o F era igual a 1, quando o F era igual a 2 e quando o F era igual a 6. Que foi o último aqui, cálculo que ele fez, ok?
E aqui no final, depois, ele printou o que está nesse printf aqui, ou seja, ele deu 2/n, né? E fez o FAT3 igual ao 6, que seria dessa chamada aqui. Tudo bem? Tá claro aí, pessoal? Então? Tudo certo? Quem estiver acompanhando, levanta a mão aí. Ok, então tá tudo bem para vocês aí, né? Então eu posso dar prosseguimento, né? Tudo bem, né? Então, o que normalmente a gente faz aqui, né? Para não dar conflito e também para ficar muito bem organizado, depois que a gente faz uma função dessa daqui, a gente faz o protótipo dela, né? Ou então bota logo esse protótipo, que é o protótipo. É simplesmente você colocar até o abre e fecha parêntese, aí você bota um ponto e vírgula depois. E aqui você coloca depois da função main. Então você tira daqui, né? E coloca aqui embaixo, ó. Ok? Então isso aqui é um protótipo para você falar o quê, né? Que lá no seu compilador você vai dizer, olha, eu vou fazer uma função que ela vai retornar 1, que ela tem o nome de FAT e que ela tem como parâmetro um n, que é um inteiro. Para quê? Para quando ele chegar aqui lá na função main, aí ele vai ver FAT, aí você abre e fecha parêntese e bota um 3 aqui, ali, opa, mas espera ainda, se você não colocar esse protótipo, né, vai dar errado, entendeu? Porque ele não vai saber que tem. Então você pega e coloca esse protótipo assim. De modo geral, a gente faz exatamente isso, tá? A gente faz todas as funções sempre colocando o protótipo aqui e depois a gente coloca depois lá da nossa função main. Ok? Ou então quando a gente quer criar biblioteca, né? Então a gente simplesmente bota somente as funções e bota o nome lá da nossa biblioteca lá no arquivo. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Acho que dá pra gente fazer aquela questão lá de... que era do triângulo de Pascal, né? Deixa eu ver, só se eu pegar aqui a lista aqui pra vocês. Aí eu já vou pegar da... Porque lá dá pra usar a função e pra vocês verem que vai ser mais fácil também, né? Pronto. Deixa eu ver se eu troco aqui. Eu vou trocar lá pra gente resolver logo aquela questão, tá? Tá aí, né? Todo mundo tá vendo agora a lista, não tá? Então lembra que basicamente a gente tinha que fazer uma função recursiva. Aqui pede para fazer recursiva, né? Que recebe um inteiro n e retorna o fatorial que é n, aqui é n exclamação, né? Mas a gente chama na verdade de n fatorial, tá? Então, a gente vai lembrar também que o fatorial de 0 é 1, ok? Então aqui, como é que funciona essas funções recursivas? Então, o que é uma função recursiva, professor? Basicamente é uma função que chama ela mesma, ok? Então, como é que você pode ver esse Fibonacci, né? Não, Fibonacci não, desculpa. Esse fatorial
como uma função recursiva. Deixa eu trocar para cá, então. Ok, então aqui, nessa função aqui, a gente fez a função que a gente chama de iterativa. Ou seja, que ela não é recursiva, tá? Então, como é que a gente vai ver uma função recursiva, professor? Ora, aqui do lado, né? Você vai ver aqui, ó. Eu vou colocar só f para dizer que é o do fatorial, tá? Então, o que é que a gente pode perceber, ó? Que o f de n, né? Ele vai ser igual a 0, não, desculpa, ele vai ser igual a 1 se o n for igual a 0. Se o n der igual a 0. E se o n for diferente de 0, ou seja, se o n for maior do que o 0, se o n for maior do que 0, você tem que o Fibonacci ele vai dar o n multiplicado pelo n menos 1. Ok? Então, em outras palavras, né? Você tem o n fatorial que a gente escreve assim normalmente, né? Isso aqui eu tô utilizando notação matemática. Eu sei que ele dá igual a quem? Ele dá igual a n vezes n menos 1, né? Vezes n menos 2. Aí você vai multiplicando, né? Até chegar no 2 vezes 1. Só que você sabe, ó, que esse pedaço aqui, ó, é o quê? É o n menos 1 fatorial. Ok? Então, o n fatorial é igual ao n vezes o n menos 1 fatorial. Então, é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tudo bem? Se você está dizendo, em vez de escrever esse camarada aqui, eu vou escrever o f de n, em vez de escrever esse aqui, eu vou escrever o f de n menos 1. Então, o f de n dá igual a n vezes o f... Não, desculpa, é o f. O f de n menos 1. Tá? Então, pronto. Eu vou dizer que vai ser o meu FibRec aqui, tá? Então, então vou dizer... Aqui eu vou retornar também um valor, né? Aí como é que eu vou fazer o fatorial recursivo? O fatorial rec, que é o nosso fatorial recursivo. Eu vou escrever aqui mesma coisa. E aqui no nosso caso, né? Para fazer o recursivo, então o primeiro assunto que eu tenho que resolver quando eu faço um certo algoritmo recursivo é o caso base. Então, se você for olhar para cá, ó, quem é o seu caso base é esse aqui de cima, tá? Ó. Ok? Então, quando o n for igual a 0, então se n for igual a 0, eu vou ter que retornar 1. Se isso não acontece, ou seja, se eu não estou no meu caso base, eu estou aqui, ó, eu estou no meu caso onde o f ele é maior do que 0. Então, nesse caso, eu vou ter que retornar quem? O n vezes o f de n menos 1. Então, aqui no caso é FAT-REC, né? Então, eu vou retornar o n vezes... Opa, botei m, não foi aqui? Aí eu coloco FAT-REC de n menos 1. Ok? Então, pronto. Eu vou chamar aqui, ó, em vez de chamar só o FAT, eu vou chamar o FAT-REC, que seria o nosso fatorial recursivo, como a questão pediu, tá?
Então, como é que a gente vai fazer aqui isso daqui, tá? Então, eu vou aqui executar. Tá aqui, ó. Ele já... Opa, apertei aqui outro número. Pronto, ó. Ele aqui já fez, ó. FAT. O FAT3 ele dá igual a 6, ok? Então, ele calculou, ele fez esse cálculo recursivo, ok? Ó, nota que se eu tirar o REC, né? Se eu colocar só o FAT, ele vai utilizar essa função que está aqui embaixo e vai ficar dando esses printf aqui a mais, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui a gente percebe, ó, que ele fez esse FAT1, FAT2, FAT6 aqui, tá? Porque ele está utilizando essa função aqui embaixo. Como eu não tinha colocado nenhum printf aqui dentro dessa função que é o FAT_REC, então ele simplesmente não vai imprimir nada aqui. Mas como eu estou chamando lá na minha função main e estou dando printf, então ele simplesmente só vai fazer isso daqui, ok? Então, ó, deixa eu voltar lá de novo só para ter certeza, ó. Ok? Então pronto, esse aqui é o nosso fatorial recursivo. Ok? Novamente, eu vou fazer aqui o protótipo da função aqui. Opa, eu cortei, né? Para cortar agora. Vou colocar aqui embaixo, tá? Posso colocar até assim, ó. Opa. Deu errado aqui, não foi? Ok, agora sim. Tudo bem. Então aqui eu tenho duas funções lá para calcular o fatorial. Eu tenho a função iterativa. Iterativa é uma função que não é recursiva, tá? E aqui eu tenho a minha função recursiva. Ok? Só para entender um pouco melhor dessa função aqui, né? O que foi que aconteceu aí, né, professor? Deixa eu tirar isso aqui. Aí, o que foi que aconteceu aí? Vou até aumentar um pouquinho aqui. O que foi que aconteceu? Quando você colocou esse FAT_REC, você chamou o FAT, né? Eu não vou colocar FAT_REC, né? Posso colocar o FAT_REC. Você pegou o do 3, né? Aí ele veio aqui para a linha 28, ó. Então, se o n ele é igual a 0, aqui no caso não, ele é igual a 3. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar o n vezes esse FAT_REC aqui. Ou seja, só que ele vai pegar o 3, no caso, né? Ele vai retornar o 3 multiplicado pelo FAT_REC 2, que seria o 3 menos 1, tá? Só que ele não pode fazer essa conta aqui ainda não. Por quê? Porque ele não sabe quanto é esse valor aqui. Então, ele vai fazer essa chamada recursiva, tá? Então, o FAT_REC 2, ele vai verificar lá na linha 28 de novo. O 2 é igual a 0? Não. Então, ele vai para a linha 30, que no caso ele vai colocar o 2 vezes o FAT_REC 1. Ok? Então, ele vai retornar esse valor aqui. Só que ele não sabe quanto é esse daqui também não. Então, ele vai chamar recursivamente esse camarada aqui também. Tá? Então, ele vai pegar e chamar recursivamente. Ele vai botar um 1 multiplicado pelo FAT_REC 0, ok? Porque é 1 menos 1, que dá 0. Aí, ele vai vir lá para a linha 28. O 0 é igual a 0? Então se é igual a 0, ele vai retornar. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro retorno. Então aqui ele vai retornar 1.
ou seja, esse valor ele vai ser igual a 1, tá? Então, como ele fez esse valor aqui, ele já fez o cálculo, né? Ele já sabe quanto é, que é igual a 1, ele pode fazer esse retorno aqui, ok? Ou seja, que vai dar 1 vezes 1, que é 1, ok? Então, ele já calculou esse valor aqui de cima, então, que é 1, ok? Que é esse valor aqui, não, que é 1. Então, ele pode fazer essa multiplicação, né? Com 2 aqui. Então, fica 2 vezes 1, que dá 2. Aí, ele fez essa conta aqui e retornou esse valor aqui para cima. Ele ficou com 2 aqui, né? Então, esse aqui ficou com 3 vezes 2. Aí, ele vai ficar com 6 aqui, ó. Depois, ele pega e retorna aqui, ok? Então, esse retorno que ele vai fazer vai ser de 6, que é exatamente nesse printf aqui, lá da nossa função main. Ok? Então, aqui ele vai e retorna 6. Tudo bem, pessoal? Tá claro até o momento? O intuito do protótipo é só organizar o código. Assim, quando você tem várias funções, é porque aqui tem pouquinho, né? Você vai ver o grande poder que ele tem de organização, vamos assim dizer. Mas se você colocar algumas funções que se relacionam, por exemplo, você bota aqui, vamos dizer que você vai criar uma função, por exemplo, aqui, você vai fazer essa aqui em cima, por exemplo, você vai colocar essa função aqui lá em cima, assim, do jeito que está aqui, né? Suponha que você está botando essas duas funções. Se aqui dentro dessa função fat, você quiser chamar essa que está aqui embaixo, ele já vai dar erro, entendeu? Ele já vai dar problema. Ok? Se porventura você fizer, por exemplo, uma recursão que ela é indireta, ou seja, aqui a gente vê a recursão direta, né? O que é essa recursão direta? O FAT-REC é um exemplo, né? O FAT-REC ele chama ele mesmo, né? Agora, se você tiver uma recursão indireta, ou seja, se uma função chama outra função e essa outra chama essa primeira função, ou seja, você vai ter a chamada de uma dentro da outra, entendeu? Aí você não vai conseguir colocar aqui em cima sem o protótipo, entendeu? Porque você tem que falar que existe aquela função para você utilizar ela depois, né? Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, ó. Eu tenho essa função... Não, eu vou escrever essa função aqui e eu vou escrever essa função aqui também. Ok? Mas eu não vou fazer agora, mas saiba que vai existir uma função que eu posso chamar com rec, fat, né? E outra que chama fat-rec. Ok? E aqui na main você viu que eu chamei o fat-rec, só que eu não tinha feito ainda a função. Mas o compilador, o que foi que ele fez? Não, eu sei que ele vai fazer depois, entendeu? É evidente que se tu não fizer aqui depois, vai realmente dar problema, entendeu? A qual tipo ele pertence? Eu não estou entendendo assim. User. É porque assim, tipo, protótipo basicamente é como eu fiz aqui, né? O máximo que você pode modificar aqui, ó, é não colocar o valor das variáveis, ó. Colocar o nome das variáveis. Desculpa, né? Você simplesmente bota aqui fat, aí você deixa aqui int, aí você já sabe que você vai ter como parâmetro um int, né? Se você colocasse assim, ó, float, também seria possível, né? Só que aqui na função aqui embaixo tu tem que colocar, ó, aqui, ó, eu botei fat, int e o float. Aqui embaixo, nesse fat, eu tenho que colocar o int e tenho que colocar o float, sei lá, float x. Eu sou obrigado a botar aqui quais são as minhas variáveis de parâmetro, entendeu?
ok? Vou tirar aqui e deixar assim. Tá claro? Então, se você tiver uma recursão indireta, já não vai dar certo. Então, tu tem que fazer protótipo, entendeu? Isso aqui é uma boa prática de programação, tá? Não vai ficar colocando tudo aqui em cima achando que vai ficar tudo muito bonito e bem obrigado, não, tá? Isso aqui quando você está utilizando a sua função main, né? Às vezes não é bem... Dependendo do tamanho do seu programa, é bom você criar uma biblioteca e jogar todas as suas funções lá dentro, tá? E mais, né? Se for... Você pode ainda separar em várias bibliotecas que tem vários tipos de funções que você quer, né? Tipo assim, não, aqui são só as funções que tem essa cara, sei lá, de computação gráfica. Tem essas outras funções aqui que tem mais cara de matemática. Eu estou mexendo com muita geometria, entendeu? Enfim, aí você preferencialmente comece organizado, porque depois você não sabe se vai ficar muito grande o seu código, né? Isso também tem a ver com o versionamento, as versões lá do seu código, né? Você nunca pode pensar que vai ficar só daquele jeito que não vai crescer, entendeu? Então faça assim, ok? Preferencialmente faça assim desde o início para dar certo depois, tá? Ó, assim, dar certo depois eu sei que pode dar problema e você pode resolver, mas assim, pode ser uma dor de cabeça que você pode tirar de você lá no futuro, tá? Ok, então. Posso continuar? Estão comigo? Levanta a mão aí quem tá tudo ok aí. Entenderam função recursiva? Ok, então. Ok, então pronto. Vamos lá dar prosseguimento. Então, voltando aqui para nossa lista, ok? Então, ele vai pedir aqui no item B, ok? Então, o item A gente já fez, função recursiva. E aqui no item B, né? Então, eu vou utilizar a função do item anterior, né? Para fazer uma função que vai receber dois inteiros. Eu tenho o m e o n, onde você tem que o n ele é maior ou igual que o m, né? E retorna a combinação de n por m, ok? Que é esse camarada aqui, né? Então vamos fazer isso, tá? Então voltando aqui, ó, eu vou colocar aqui aquela fórmula, tá? Então eu tenho que fazer essa função, né? Que é a combinação de n de navio por m. Então que é n fatorial sobre m fatorial multiplicado por m vezes... Aí, ó, você percebe que aqui com função fica bem mais simples, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui o combi aqui, tá? Int, colocar combi, que é da combinação, né? Int n por int m. Opa, eu fiz o protótipo aqui, né? Então aqui você simplesmente vai retornar quem? Aí você vai utilizar uma dessas funções aí em cima. Pode ser esse, acho que tanto faz aqui você utilizar esse fatorial rec quanto esse fat. A questão pede para a gente pegar esse fatorial recursivo, tá? Então eu vou pegar ele só para responder corretamente aquela pergunta, tá? Aquela questão, na verdade, né? Então, fat rec. Eu vou colocar o fatorial de n, ok? Aí dividido pelo fatorial de m vezes o de n menos m. Aqui tá errado, né? Eu botei errado. Ao contrário. Ok? Então, fat rec de m vezes o fat...
Opa. Fatrec de n menos m. Acho que não deu para ver aí, não foi? Assim fica melhor, né? Então pronto, eu vou pegar o fatorial de n aqui, aí vou dividir, aí coloquei entre parênteses, ó, o fatorial de m vezes o fatorial de n menos m. Ok? Então vamos ver aqui, por exemplo, quanto é que fica o fatorial de 6 com 3, por exemplo. Então, você fica com 6 fatorial sobre... Aí você coloca 3 fatorial vezes o 6 menos 3 fatorial. Isso aqui é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Tá? Uma forma rápida de você fazer isso aqui é você ter o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Aqui você tem 3 fatorial vezes 3 fatorial. Esse aqui vai com esse, né? Esse aqui de baixo, ele dá igual a quanto, pessoal? 3 fatorial a gente já viu, né? Ele dá igual a 6. Então você pode cortar esse 6 aqui que está aqui embaixo, esse 3 fatorial, com esse 6 que está aqui em cima. Aí no final das contas ficou o 5 vezes 4. Né? Então 5 vezes 4 dá igual a 20. Então vamos fazer aqui no nosso código, né? Para ver se ele está retornando direito. Então boto comb de 6 com 3, tá? Aqui no caso é a combinação, tá? Vou tirar esse 3 aqui, vai. Então vai ficar comb igual, é para dar 20, né? Aqui pelo nosso cálculo, vamos ver aqui. Ó, então ele deu 20 aqui, ó. Ok, então tá tudo ok na nossa função de calcular a combinação. Então eu vou colocar ela aqui embaixo e vou colocar o protótipo lá em cima, né? Ó, então pronto, ó, aqui, ó, eu já tinha dado a ideia de como é que você faz aquele triângulo lá, né? Aquele triângulo lá na aula passada. Deixa eu só colocar aqui pra gente ver melhor. Então, ó, aula passada, eu já mostrei como é que você faz esse triângulo aqui, ok? Só que eu não estava chamando essa função que a gente fez agora, né? Aqui nesse item B. Entendeu? Então, ele saiu bonitinho, né? Ele saiu 0, 0, aí depois saiu 1, 0, aí 1, 1. Depois embaixo saiu 2, 0, 2, 1, 2, 3. Aí depois embaixo 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então, basicamente, em vez de você printar, né, aquele 0, 0, 1, 0, 1, 1, você vai chamar a função que a gente fez agora de combinação e vai ver os valores. Tudo bem? Então, eu acredito que isso seja fácil, tá? Com o que você viu aula passada e o que a gente viu hoje, né? O que a gente viu nessas esses dois itens aqui, né? Como é que a gente fez utilizando função. Eu acredito que você consegue fazer muito bem aqui esse item C aqui também, ou seja, essa primeira questão aqui, ela já está toda ok, certo? Tudo bem, pessoal? Tá claro aí até agora? Levanta a mão aí para dizer que tá tudo bem, que vocês conseguem fazer esse item aí já. Esse item C e concluir essa primeira questão aí. Ok, né? Tudo certo, tudo ok.
Então pronto. Deixa eu voltar aqui. Então pronto. Deixa eu voltar aqui, né? Então, vamos supor o seguinte, professor, o senhor está retornando aqui o número inteiro, número inteiro, número inteiro, né? Se o senhor não quisesse retornar nada, então isso quer dizer que você ia colocar void aqui, ok? Mas se eu quisesse retornar dois números inteiros, então um número inteiro e um float, seria assim, ó, int, float. Não, aqui no C você só pode retornar uma coisa só, tá? Não tem esse negócio não. Mas em algumas situações, né, você vai querer retornar dois valores, ok? E o problema que pode dar é exatamente esse. Você só pode retornar um deles, né? Você só pode ter como retorno um deles. Mas eu vou dar aqui um exemplo bem simples, né? Então suponha aqui, né, que você vai querer retornar dois valores lá. Você vai ter dois valores como parâmetro, aí você vai querer retornar a soma desses caras e a multiplicação desses caras, entendeu? Como é que você vai fazer para você retornar a soma deles e a multiplicação deles? Você pode pensar até assim, professor, então você quer dois retornos, eu vou botar void aqui que eu não vou retornar nada. Tudo bem? Eu vou colocar aqui soma prod, né, que seria a soma e o produto. Tá? Então você tem um int x, ó. Você pode pensar assim, tá? Ó, int x, você tem um int y. Aí eu vou colocar um int para ser a soma e vou colocar um int para ser o produto, que é o P aqui, tá? Pronto. Aí, professor, o senhor simplesmente faz assim, ó, soma o S, né? Recebe o X mais Y. E o P, ele recebe o X multiplicado pelo Y. Né? Porque você quer a soma, você simplesmente coloca assim, né? Se você colocar assim, pronto, fechou, entendeu? Aí vamos ver o que é que acontece aqui, né? Por exemplo, se eu vou colocar aqui, ó, int, eu vou colocar o S, ok? Vou botar o P. Aí vou chamar aqui, ó, embaixo, né? O nosso soma prod. Nosso soma prod. Aí eu vou colocar... Eu vou deixar aqui 3 e 6, né? 3 e 6 e vou colocar o S e vou colocar o P. Ele, professor, é assim que eu faço para retornar dois valores, né? Porque você tem um 6 aqui, você tem um 3 aqui, e você tem um S e você tem um P que você colocou aqui em cima, tá? Então eu vou tirar até esse camarada aqui, vou colocar assim, um S igual a esse D aí. Desculpa, aqui como não tem nenhum retorno, simplesmente eu vou chamar a função, né? Aqui ele retorna void, tá, gente? Então ele não tem nenhum retorno e eu estou tentando colocar nessas duas variáveis aqui, que são os meus parâmetros. Ok? Então aqui eu vou tirar daqui, tá? Pronto. Aí, eu boto aqui o P, né? O P, ele vai ser igual ao % D. Então aqui eu coloco o S. E aqui eu vou colocar o meu P. Ok? Então eu declarei aqui, né, o int SP. Aí eu chamei a minha soma prod. O que é que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai colocar a soma lá no S. Ok? E o produto ela vai colocar lá no P. Ok? Aí aqui embaixo você vai ter o seu soma prod
e você vai colocar o S e o P aqui, tá? Tudo bem? Então, no caso, a soma é para ter dado 9, porque é 6 vezes 3. Não, é 6 mais 3 é 9. E 6 vezes 3 é 18. Ok? Então, é para imprimir 18. Mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ó, deu 0, né? Ó. Ah, professor, deu errado então. Não deu do jeito que eu queria, né? Se eu colocar aqui 8, por exemplo, e 2... Então é para dar 10 e 16, né? Aí, ó, deu 0 de novo. Ó. Aí, por que que deu 0, né? Porque o jeito que está fazendo aqui é errado, né? Não é. Você não está fazendo do jeito correto aqui, não. Tudo bem? Então, o que é que acontece, né? Deixa eu vir aqui pro lado aqui, ó. Então, lá na sua memória, aqui você tem a sua memória, né? Lembra que ela é parecido com isso aqui, né? Então, pronto. Lá na sua memória, aí você tem, sei lá, você tem começa do 0, vai do 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos simular aqui o seguinte. Você tem aqui na sua função main, que é a primeira que acontece, tá? Aí você declara aqui um inteiro, que é o S, e outro inteiro, que é o P. Então, lá na sua memória, você vai ter um espaço, que eu vou dizer que é esse daqui, ó, para o S, e digamos que esse aqui de cima, ele é o P. Tudo bem? Ok? Aí você pega a sua função soma prod, vai chamar ela, ok? Quando você chamar a sua função prod, a sua função soma prod, o que é que vai acontecer? Ele vai criar essas variáveis aí, tá? Então, eu vou aumentar aqui o tamanho da minha memória para ser maior, tá? Então, aqui vai ter o 6, o 7, o 8 e o 9. Ok? Então é o seguinte, dessa função soma prod, eu vou colocar em verde, tá? Você tem 4 variáveis aí. Você tem o x, o y, o s e o p. Então, quando você for chamar ela, eu vou dizer o seguinte, que o x vai ficar aqui nesse espaço, ó, eu vou colocar de verde aqui. Digamos que o y fique aqui nesse espaço aqui, ó. Tá? Não necessariamente vai ser um do lado do outro, tá, gente? Mas estou colocando aqui porque o espaço aqui está pouco. Ei, professor. Oi, pode falar. Desenha um pouco mais para a esquerda, porque acaba cortando um pouco, sabe? Mais para a esquerda? Você está desenhando aí, tipo, a apresentação que você está fazendo, tipo, Entendi. tá cortando um pouco. Assim tá melhor? Vamos, acho que como se o senhor talvez desenha mais um pouco para lá. Isso, tá bom aí. Porque tá cortando aí para os outros aí também? Ah, só fixar, né? Se você fixar, não corta, né? Você já estava vendo, né? Ah, se você fixar, não fica cortando. Então façam isso aí, tá? Ok, então beleza. Tá claro, né? Então, ó, esses aqui que estão em azul aqui, ó, o S e o P, eles aqui são da função main, ok? Então aqui você tem que o S, esses azuis aqui, azul, né? Então, eles são da função main. E esse verde aqui, ó, essas variáveis que estão em verde aqui, são da tua soma prod. Ok? Então, o que é que acontece? Aí, quando você chamar a sua função soma prod, aqui embaixo, ó, aqui na sua linha 15, você já passou o 8, né? Ó, o 8 para ser o seu primeiro valor inteiro, ou seja, o 8 aqui, ó, no caso, ele vai para o x, ok? Então, eu vou colocar o 8 aqui no x. Depois, o segundo valor, que é o y, ele vai... que é 2, né? O 2 ele vai para o valor y, que é o segundo aqui. Então, aqui você vai ter o 2 aqui. Ok? E o int s e o int p,
você está passando o S e o P. Aí eu te pergunto, qual é o valor de S aqui? Você olha para cá para baixo. Professor, não tem nada. Ok? Então tem lixo de memória. No P a mesma coisa. Tudo bem? Aqui tem lixo de memória também. Tá? No caso lá, o nosso compilador estava colocando 0, né? Então, esses valores que tem aqui, nesse S azul e nesse P azul, eles vão para cá também. Então, aqui você vai colocar a lista de memória nesse S e no P também. Porque o valor que está aqui nesse S, que é o nosso S azul, ele vai para esse S aqui de cima, que é o nosso S verde. E esse valor que está aqui no P, que seria o do nosso P azul, ele vai para o nosso P que está em verde, tá? Aí o que é que acontece aqui, nessas duas linhas aqui? Sim, professor, e aí? O que é que acontece aqui nessas duas linhas? Você tem o 8 e você tem o 9. Então, você tem que o S ele vai receber o X mais Y, mas é o S verde. Tudo bem? Então, o S verde ele vai receber o X mais Y, que é 10. Aí ele vai colocar 10 aqui, ó. E o P ele vai receber o X vezes o Y. O X vezes o Y é 8 vezes 2, que dá 16, tá? Então, pronto. Aí depois, como ele não vai retornar nada, né, porque é void, aí ele simplesmente não faz mais nada aqui nessa função e vai e acaba. Quando acaba a função, o que é que ele faz? Ele simplesmente apaga todo esse conteúdo lá da memória que ele utilizou. Ele libera esse espaço. Aí o que você fica é exatamente com esse aqui de baixo. Entendeu? Ou seja, você não está colocando, né, a soma nesse S aqui embaixo e nem está colocando o produto nesse P aqui de baixo, não. Ok? Então, você não está resolvendo o seu problema, não, tá? Tá claro até aqui, pessoal? Ok, então tá claro. Então, professor, como é que eu vou pegar essa ideia para ela ficar certa, entendeu? Aí você vai ter que pegar ponteiros, entendeu? O que é um ponteiro? É um endereço de memória. Então, em vez de você fazer essas declarações aqui em cima, ó, como estava aqui, ó, deixa eu voltar aqui, vai. Como você vai, se você for fazer somente isso que está aqui, ó, vai dar problema, entendeu? Então você tem que pegar o endereço dessas variáveis que você quer colocar lá, entendeu? Então aqui no caso o nosso endereço do nosso desenho é o 4, né? Ó, aqui o endereço de P aqui é 4 e aqui o endereço lá do nosso 5, ele é esse 1, ok? Ah, professor, então como é que eu faço para pegar esses endereços? Você já sabe, lá pela tua função, scanf, ok? Então, lá da tua função scanf, tu já sabe como é que tu pega o endereço, que basicamente é fazer o que, pessoal? É colocar o comercial, né? Então, se você colocar o comercial, por exemplo, você bota o comercial aqui, ó, e você coloca o comercial aqui, tudo bem? Você colocou o comercial aqui nos dois. Então, aqui no caso, ó, de novo, né? Lá na memória do seu computador, ele vai ser uma configuração totalmente diferente dessa que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Aqui é simplesmente didática, tá? Mas o comercial S, você vai ver que é o endereço dessa variável x aqui, que no nosso desenho, aqui é o endereço que tem um 1, tá? E aqui, ó, você vai passar o endereço de P, ok? Então, esse endereço de P aqui, no caso, é 4. Aqui em cima, você não vai dizer que recebe o número inteiro, você vai dizer que recebe
é um endereço de um número inteiro. E aqui também você vai dizer que você recebe um endereço de um número inteiro. Para dizer que você recebe um número de um endereço que é de um inteiro, você simplesmente coloca asterisco na frente. Tudo bem? Então, é dessa forma que você vai resolver. Tudo bem? Você bota esse asterisco na frente. E aqui você bota esse asterisco na frente, dizendo que você vai receber o endereço de um inteiro. Então, o S aqui, no caso, vai ser o endereço de um inteiro e aqui vai ser um endereço de inteiro. Se eu, porventura, deixar do jeito que está aqui, vai dar problema também, porque você vai estar pegando o S, que é o endereço de um número inteiro, você vai colocar para receber uma soma e o mesmo você vai fazer lá com o P, entendeu? Então, o que é que eu tenho que fazer para modificar o que está nesse endereço de X aqui e nesse endereço de P? Eu vou colocar simplesmente o asterisco na frente. Então, aqui, quando você coloca o asterisco na frente, ó, ok? O que é que você está falando aqui? Você está dizendo o seguinte, olha, nesse endereço S aqui, ok? Você vá lá nesse endereço S, e dentro lá daquele endereço, dentro daquela casa, daquele compartimento lá, você vai colocar o X mais Y. O mesmo aqui para esse caso aqui de baixo, né? Vá lá no endereço de P e você vai colocar o X vezes o Y, ok? Então é assim que a gente faz, ok? Tá claro, pessoal, aqui? Então vamos ver aqui. Será que vai dar certo agora? Ó, agora você percebe que deu certo a sua ideia, ó. Ok? Ó, deu 10, que é a soma de 8 com 2, e deu 16, que é a multiplicação de 8 com 2. Ok? Então, desse jeito aqui vai dar certo. Você vai passar os endereços, tá? Agora vamos entender aqui de novo, né? O que é que está acontecendo aqui. Ok? Então, aqui na nossa memória, né? Quando você vai iniciar aqui lá na sua função main, você coloca o int s, o int p, ou seja, é exatamente o que está aqui na nossa figura. Você vai pegar esses dois... Você vai pegar essas duas variáveis, vamos supor que vai ser aqui no 1 mesmo e aqui no 4 mesmo, que você vai colocar o S e o P respectivamente, tá? Aí, lá na sua função soma_prod, de novo, né, você vai chamar ela tem o quê? Ela tem 4 variáveis, né? Então, você tem 4 variáveis lá, né? Então, eu vou colocar aqui de verde de novo. Então, suponha que o x ele vai ficar aqui, que é um número inteiro, o y vai ficar aqui, que é um número inteiro também. Aí você tem um s, que eu vou colocar asterisco, que é um ponteiro para número inteiro, e você tem o p, o asterisco p, que é também um ponteiro para inteiro, ok? Então, aqui no primeiro caso, você tem que o x ele vai ser igual a 8, porque você está passando esse primeiro número inteiro aqui. Aí você tem que o x ele vai ser igual a 8, né? O y ele vai ser igual a 2. Então, você pega o 2 aqui. Aí, o que você está passando aqui como terceiro parâmetro é o endereço de x, ok? É um endereço de x, não, desculpa, é um endereço de s. Então, o endereço de s, qual é? Aqui, a gente vê, ó, você pega lá o s, que está aqui embaixo, você vê que o endereço dele é 1. Então, você coloca 1 aqui, tudo bem? Então, vai ficar 1 aqui, nesse espaço aqui lá do asterisco s, tá? E o quarto, né? Você vai passar o endereço do P, ok? O endereço do P aqui para a gente é o 4, ó, porque você pega o P aqui e você tem o endereço 4 aqui. Então, você vai pegar o 4 e vai colocar aqui, tá? Como eu estou falando que esses dois caras são endereços, mas endereço é a mesma coisa que ponteiro, né? Então, você pode pensar o seguinte, ó, esse S aqui, ó,
ele aponta para esse camarada aqui. Ok? Simplesmente ele está apontando aqui para o 1, né? Ó. Porque ele é exatamente o 1, né? Na verdade. E o outro P aqui, ó, ele tá apontando para o 4. Ok? Então, eu acho que fica mais claro aqui. Deixa eu desenhar aqui do outro lado aqui. Já entenderam que o azul é da função main, né? Então, o S, ele vai apontar para o S aqui, né? E o ponteiro do P, ele vai apontar para o P aqui. Ok? Então, feito isso daqui, ele vem para a linha 8 e para a linha 9. Ok? Então, como eu falei, esse comando aqui, né? Ele é o quê, né? Você está dizendo o que aqui? Ó, não tem esse S aqui, que é um endereço, que aqui no nosso caso, o S aqui é 1, ok? Então, quando eu colocar aqui embaixo, né, no corpo da minha função, o asterisco S, então eu estou me referindo ao que está lá dentro daquela caixa, né? Tipo assim, se você pegar o S sozinho aqui, ó, se você pegar o S sozinho aqui, você vai ter somente esse valor aqui, ó. Se você colocar o S sozinho, você só vai ter o 1 aqui no caso, né? Ok? Então, o S aqui é do 1, tá? Quando você coloca o asterisco na frente dele, aí você está falando o quê? Ó? Vá lá nesse espaço 1, que aqui no caso é esse daqui, né? E você vai mexer com esse valor que está aqui dentro, ó. Então, nesse valor que está aí dentro, você vai colocar quem? Você vai colocar a soma de x mais y. Okay? Então, colocando a soma de x mais y, você vai lá no x e y, que é 8 e 2, você vai colocar o 10. Ok? Então, você pegou e colocou o 10 lá. Depois, você vai para a linha 9, né? Então, você vai fazer a mesma coisa com o P. Então, pega o P, se você pegar o P sozinho, né? Aqui eu vou até tirar esses asteriscos aqui, né? Mas era só para dizer que eles eram ponteiros, né? E continuam sendo ponteiros ainda, né? Então, quando você pega o P sozinho, você tem que ele é igual ao 4, né? Agora, como você está pegando o asterisco P aqui desse jeito, então você está se referindo ao quê? Você vai lá na casa 4 e você vai pegar esse valor que está aqui dentro, ok? Então, esse valor que está aí dentro, você vai colocar o x vezes o y, que aqui no caso o x e o y é 8 e 2, ok? Então, 8 vezes 2 dá 16. Então, você vai ficar com 16 aqui, ok? Então, depois que ele terminar aqui, né, essa função soma prod, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente apagar tudo que tem na memória referente a ela. Então, esses ponteiros, esses valores aí, ele vai liberar esse espaço de memória, tá? Então, vai acontecer exatamente o que eu estou fazendo aqui. E aqui, de fato, vai sobrar o que para você? Vai sobrar o 10 e o 16, né? O 10 no S e o 16 no P. Ok? Davi está perguntando se eu perguntei se eu botei entre parênteses. Porque eu acho que fica mais claro, né? Mas não necessariamente você precisa utilizar parêntese, não. Ó. Você pode colocar sem parêntese mesmo aqui. Eu acredito que você esteja se referindo a essas duas linhas aqui, né? 8 e 9, ó. Vai dar a mesma coisa aqui, ó. Tá, ó. 10 e 6 também. Tá? Eu acredito que assim fique mais claro, tá? Colocando abre e fecha parêntese. Tá claro aqui, pessoal, o que é ponteiro? Então, ponteiro nada mais é do que um endereço de memória. Ok? Quem está entendendo tudo aí, levanta a mão aí, vai. Ok? Então, pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou
eu vou colocar aqui um código aqui e quero ver o que é que vocês entendem aqui, tá? Eu vou meio que apagar isso daqui, dessa função main aqui, e vou colocar aqui um código aqui, tá? Eu quero que vocês me falem o que é que vai sair lá no final. Então, você tem um int a, int asterisco p, aí você tem que o p ele vai receber o comercial a, depois o asterisco p ele vai receber 2. Depois eu vou dar um printf aqui. %d aqui. Eu vou colocar o a aqui. Então, eu quero que vocês me digam o que é que vai acontecer. Eu não vou compilar e nem não vou executar nada, entendeu? Eu quero que você me fale qual é o que é que vai sair na tela. Até agora tá errado. Não vai sair o a igual ao 2 não e nem o 2 exclamação também não. Eu só quero que vai sair na tela. Kevin tá dizendo que 0, né? O William tá dizendo que é 2, né? Será que o William acertou? Vamos ver aqui. Dois, tá? E o William acertou. Vocês quase caem lá na pegadinha, não foi? O 2 exclamação e o a igual a 2, não, né? Então vamos entender o que é que tá acontecendo aqui nesse código aqui, tá? Eu vou aqui apagar o que tem aqui. Opa. Vou apagar o que tem aqui, né? O que é que está acontecendo aqui? Essa pergunta aí que fizeram, ela foi muito interessante, né? Aqui você está printando o A, mas você não fez nada com o A, né? Como é que o A ele vai sair 2 se você não mexeu com ele diretamente, né? Lembrando, ó, que esse asterisco P aqui, como eu já falei, né? Ele é a mesma coisa que você colocar ele entre parênteses, tá? Então não vai mudar nada não, tá? Então vamos lá. Então aqui você tem um inteiro, tudo bem? Que é o A. Eu vou dizer que ele vai ficar aqui. Ele vai ficar no 4 aqui. Okay? Então você pegou esse espaço de memória aí, tá? O int asterisco P, você sabe que é um ponteiro, né? Então vamos dizer assim que ele está aqui no 8, por exemplo. Então o seu P está aqui e ele é um ponteiro. Então você tem que imaginar que ele está apontando para algum lugar, tá? Aqui no caso, como você só tem list de memória aqui, então ele tá apontando para um certo lugar lá da memória que você não sabe qual é. Tudo bem? Então quando você for trabalhar com ponteiros, é bem interessante que você saiba muito bem trabalhar com eles, entendeu? Então, aqui normalmente, preferencialmente, era a gente fazer ele apontar para nulo, né? Porque senão ele iria ficar apontando aqui para nenhum espaço lá de memória e isso iria dar problema, tá? Mas aqui, como é simples, a gente vê que aqui nesse caso não tem problema, tá? Ok, então pronto, eu fiz isso, né? Então você criou o A e criou um ponteiro para inteiro chamado P. Aqui, o que foi que você fez? Você pegou o P e colocou para receber o endereço de A. Tá? Lembra que quando coloca o comercial, você está colocando o endereço daquela variável, né? Então, o comercial A é o endereço de A. Então, o endereço de A quem é? Você pega aqui o A, está aqui o endereço dele que é 4.
Ou seja, o 4 ele vai ficar aqui, ó. E agora você pode pegar o seu ponteiro, né? E apontar para o A. Então, o P ele está apontando para o A. Ok? Então aqui nessa linha a gente tem isso. Aqui, o que é que você está fazendo? Quando você coloca o asterisco na frente de uma certa variável, que é ponteiro, você está pegando o que ele está apontando, né? O espaço de memória que ele está apontando. Aqui no caso, o que é que ele está falando? Vá lá nesse endereço do P, que aqui no caso é o 4, né? Ó, você pega lá, vá lá, pronto, está aqui. Como você está colocando o asterisco, então isso quer dizer que é para você pegar o que está aqui dentro, né? Aqui dentro dessa caixinha aqui. Então, dentro dessa caixinha, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o 2. Aí você pega o 2 e coloca lá. Ok? Então, aqui no teu printf, quando você for printar o A, né, você vai pegar exatamente o A aqui. O A aqui ele é igual a 2. Tudo bem? Então, aqui a gente percebe o seguinte, que essa é uma forma de você trabalhar indiretamente com uma variável. Tá? Então, aqui você está fazendo esse trabalho, vamos dizer, indireto. Você não está colocando diretamente, né, explicitamente no A esse valor 2. Né? Você está colocando por meio de um ponteiro. Tá claro, gente, aqui? Tudo bem? Tudo certo? E se eu trocar aqui, eu vou aqui trocar aqui, tá? Tipo, você tem... eu vou aqui trocar aqui alguns valores aqui. Por exemplo, digamos que aqui eu vou colocar o A recebe 5. Tá? O A ele vai receber 5. Eu vou deixar aqui o P recebendo o endereço de A. E aqui eu vou colocar 6. Tá? Então, esse código aqui, ele vai fazer o quê? Seis. O Pedro aqui pegou, né? Qual foi a pegadinha? Ele vai retornar 6. Ele não vai fazer, ele não vai printar nada, na verdade. Eu tirei o print, não foi, gente? Vamos ver aqui, ó. Não tem print, se não tem print não tem nada, ó. Eu tava sem um print, né? Ó, tava assim, ó. Se você for colocar aqui, não vai fazer nada. Tá, ó. Ele não imprimiu nada. Ele imprimiu isso aqui que é padrão lá do CodeBlocks, né? Ok. Mas se eu deixar assim, ele vai imprimir o quê? Eu botei o print agora. O 6, né? Ó, aqui você vê que você colocou o 5, né? Mas depois você colocou o 6 utilizando um ponteiro, né? Então vai ficar o 6, ó. Tá aqui o 6. Tudo bem? Ele tira o 5 e bota o 6, exatamente. Ok? Então aqui, ó, seguindo a mesma ideia aqui do lado, né? Ó. Antes você bota o 5, aí depois você faz o ponteiro apontar para o A. Isso aqui eu quero que você imagine na sua cabeça, tá? Então use a sua imaginação agora. Então aqui declarou um inteiro A, depois um ponteiro P, depois o A ele vai receber 5. Aí o P ele vai apontar para o A, e depois o que o P está apontando, no caso é o A, ele vai receber 6, ou seja, ele vai tirar o 5 que está lá e vai colocar o 6. Aí quando ele for printar aqui embaixo, ele vai printar o 6. Tudo bem? Entenderam tudo certinho agora, até o momento? Ok? Então deixa eu fazer aqui o último exemplo aqui para vocês, tá? Deixa eu
colocar aqui, ó, o B, colocar o asterisco P. Lembrando que você pode fazer assim também, tá? Ó. Então aqui eu coloquei um número inteiro A, um número inteiro B. Aí quando você coloca o asterisco na frente, ele vai entender que isso aqui é um ponteiro, tá? Então você tem um ponteiro para um número inteiro aqui, tá? Então é a mesma coisa que deu ter que colocar o int lá embaixo, depois asterisco P. Ok? Então, tudo ok. Então, aí eu vou colocar assim, ó, o A recebe 2. Ok. Aí eu vou colocar o asterisco P recebe 3. Depois o B, ele vai receber o A mais o asterisco P. E aqui embaixo eu vou colocar printf. Colocar o %d, né? E o B. Ele vai imprimir quanto aqui? Exatamente, o William já pegou aqui a ideia, né? Mas quanto é que ele vai imprimir aqui? Ele vai printar aqui, não vai, ó? Seis? Vamos ver aqui. Opa, olha aqui, ó. Deu aqui problema aqui, ó. Qual é o problema? Exatamente o que o William contou, não foi? Será que se eu compilar de novo dá certo? Não, aí não dá certo de novo não, ó. Ah, professor, então isso quer dizer que vai dar sempre errado? Depende, pode ser que dê certo alguma vez aqui, ó. Ele tá dizendo que saiu lá do escopo lá da memória, né, ó. Tudo bem? Então, qual é o problema disso daqui? Aqui você pegou um endereço para um número inteiro, só que você não falou para onde é que ele tem que apontar, né? E mais, né? Você não diz para onde ele tem que apontar, ou seja, mas ele está apontando para algum espaço que é o que a gente chama de endereço lixo, né? Aqui no caso. Então aqui endereço. Então até esse momento aqui, ó, você tem um lixo no A, tem um lixo no B e vai ter um lixo também no C, no P, desculpa, né? Então aqui a gente diz que é o endereço lixo porque é um ponteiro, tá? Então aqui o A recebeu 2, aí o P, o que o P está apontando, né? Para onde ele está apontando, que é um espaço de memória que você não sabe qual é. Você está colocando 3 lá. E depois você bota lá no B, ó, você bota o A mais o que está sendo apontado lá pelo P. Ou seja, você sabe que esse valor aqui é 3 porque você colocou aqui em cima, certo? E o A aqui, ele é 2, tá? Só que pode dar aqui vários problemas, né? Alguns problemas assim. E se porventura esse endereço lixo aqui, que o P está pegando, foi exatamente o do A? Se ele for exatamente o do A, então aqui embaixo o A ele vai ficar sendo 3. Aí aqui você vai pegar 3 mais 3, certo? Aí vai dar igual a 6. Ou então, por exemplo, ou então pode ser até pior, né? Você pode estar pegando um certo espaço de memória que é muito importante para você em algum lugar, né? E você está colocando 3. Então, daqui é que de vez em quando acontece algumas
anomalias lá no teu programa, lá no... Nossa, o que foi que aconteceu, né? E ele tá modificando memória lá do teu computador que aí depois tu não sabe por que que não tá funcionando direito, tá? Então isso aqui é um problema, tá? Isso aqui pode ser um problemão, tá? Pode ser que ele caia em um espaço bom lá de memória e bote o 3 e funcione, tá? Pode ser que não, entendeu? Ó, aqui eu tô executando algumas vezes e tá dando sempre problema, tá? Mas assim, isso não quer dizer que isso aqui vai dar sempre problema não, tá? Então a gente tem que evitar esses tipos de problemas aqui quando a gente trabalhar com ponteiros, tá? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Alguma dúvida? Levanta a mão aí quem tá acompanhando aqui, que tá tudo lá, que tá tudo normal aí. Ok, então tudo certo, né, gente? Tudo certo, graças a Deus. Então todo mundo tá entendendo. Isso é uma coisa muito boa, né? Deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação. Oi? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma função para calcular fatorial. Sim, tudo bem, Guilherme. E aí? Se colocar... Oh, peraí, deixa eu só responder aqui o Davi, que eu pulei aqui, o Davi, né? O Davi tá perguntando se eu colocasse, né? Se eu colocasse assim, o P recebe 3, né? Se você colocar o P recebe 3, aí você não vai estar mexendo no que o P está apontando, né? Então aqui no caso, ó, você teria aqui, né? Que o P nesse caso aqui ele seria... Desculpa, pera, só um minuto. Calma aí, deixa eu ver aqui em cima. Eu acho que você está falando desse código aqui, né? Davi, né? Davi está falando desse código aqui. Então esse código aqui, eu vou só apagar e fazer aqui rápido, tá? Então você tem aqui o seguinte, ó. Tirar aqui, tirar aqui. Então eu coloquei o A, o B, né? Eu vou botar aqui o B aqui. E pronto, tá aqui. Aí o que é que vai acontecer primeiro? O A vai receber 2. Então eu vou colocar 2 aqui no A. O P vai receber 3. Então aqui você vai colocar o 3 exatamente aqui, assim, tá? Ó. Tudo bem, Davi? O P ele vai receber 3. Lembrando que se você colocar o asterisco P, ele vai lá no canto que o ponteiro ele está apontando e vai colocar o 3 lá naquele valor. Mas como você só colocou o 3, o P recebe 3, então, no caso, você está falando para o seu ponteiro, ó, ele apontar para esse espaço 3 aqui, tá? Ó, que não tem variável nenhuma, tá? Depois o B ele vai receber o A. Quem é o A? É o 2 aqui, né? Mais o que está sendo apontado pelo P. Então, o que é que está sendo apontado pelo P? É alguma coisa que está aqui, ó. Tudo bem? Que vai pegar a lista de memória também de todo jeito, tá? Depois ele vai printar o B. Ok? Tudo bem, Davi? Entendeu? Ok. Então vamos aqui para outro, né? Eu fiz uma função para calcular o fatorial e só dava o valor certo até o 12. Porque você colocou, acho que número inteiro, né? Número inteiro ele tem um estouro de memória, né? Tipo assim, o inteiro, como eu já falei lá na aula de expressões e de controle de fluxo, né?
ele só vai até um certo valor, né? Ele não dura. É tipo assim, o N12 ele já dá o estouro de memória, né? A aula passada a gente já viu até no caso do Fibonacci, né? Acho que ele não conseguia chegar até o 1000, por exemplo, né? Exatamente, vai dar valor errado porque ele vai estourar o tamanho lá do inteiro, entendeu? Que ele só tem até um máximo lá. Pera, o ponteiro local tá apontando pra outra. É porque assim, o ponteiro, ele é um espaço, ele é um endereço de memória, simples isso, entendeu, Leonardo? Ele vai apontar para um espaço da tua memória. Em outras palavras, né? Eu até não queria falar isso aqui, não. Não vai ficar criando um programa que tem um bocado lá de ponteiro, tipo, aí tu deixa lá os endereços lá lixo que tem, ou seja, você vai criar vários ponteiros e vai ficar modificando, não, porque tu vai ficar modificando as coisas que tem na tua memória, tá? Não faz isso não que pode dar problema. Muito grave no caso, né? Não vai inventar de fazer isso não. Tem que trabalhar direito com ponteiros, tá? Ok, então, gente. Tudo certo? Tudo ok? Mais alguma dúvida? O Leonardo tá perguntando assim, mas tipo, como o P recebe 3, ele aponta para o local 3, exatamente. Você pega o endereço, entendeu? Esses caras aqui que estão aqui em preto, ó, eles são os meus endereços, entendeu? Leonardo. É claro que eu tô colocando aqui no desenho, mas se eu for rodar lá no computador vai ser diferente, tá? Se você for querer ver lá o endereço lá por exemplo, aqui do B, ó. Eu vou tirar isso aqui que tá dando problema, né? O endereço aqui do B, vamos ver aqui. O endereço do B ele tá dando isso daqui, né? Ó. Menos não sei o que, não sei o que. Mas isso aqui eu acho que foi porque eu coloquei será que se botar um float aqui? Aqui tá dizendo que é 00 também. Aqui tá dando errado também. Aqui já foi. Será que vai modificando aqui? Não, né? Enfim, se você colocar aqui, dá pra você ver os endereços, entendeu? Lá na memória não vai ser... Ó, tá aqui, ó. É isso aqui, entendeu? A tua memória tem vários espaços, né? Aqui a gente tá pegando esse pequenininho aqui, né, ó. Porque para ser mais fácil de ser visualizado, entendeu? Mas esses endereços, eles estão lá também, tá? Quando você bota... Ok? Tá claro agora, pessoal? Ó, se você colocar o E comercial B, você vai pegar o endereço da memória, tá? Você não vai pegar o valor lá do cara, não. Exatamente. É Davi Monteiro, exatamente. Você viu que eu acabei de mostrar aqui, né? Que quando você bota esse comercial B, você está pegando o endereço do B, né? Então, o P aqui, ó, quando você bota o P para receber o endereço de B, aí você está fazendo ele apontar para o B, né? Para aquele pedaço lá do B. Exatamente, independente do que estaria lá dentro. Exatamente. Claro, né? Tu tem que botar um número que tá lá na tua memória, né? Tipo assim, a tua memória ela só vai até o 1000. Aí se tu botar esse valor, ele não vai dar certo, não, entendeu? Tu tem que botar um espaço lá que dê certo lá na tua memória, tá bom?
Quando você pega bota o asterisco, você vai modificar no que o ponteiro está apontando, né? E quando você não coloca asterisco, você bota só o ponteiro, você tá mexendo com ele, né? Pois é, pessoal. E aí? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Então é isso, né, gente? Deixa eu colocar aqui os nossos slides aqui. E basicamente é isso, tá? Aqui é o nosso livro. E obrigado, tá? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Valeu, pessoal. Depois eu coloco a frequência de vocês, tá? Que agora eu vou lá para outra aula, beleza?